Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Queridos, hoje, quinta-feira, dia de adoração, dia da gente dobrar o nosso joelho diante de Jesus Eucarístico. É a nossa última adoração a Jesus antes do Natal dele. Eu acho que a gente precisava fazer um esforço concentrado para adorar o Senhor no dia de hoje. E nesse dia a gente agradecer a Ele, Jesus, pela encarnação dele no meio de nós, e a gente fazer isso diante dele na Eucaristia. Convite especial para nós hoje, aos nossos paroquianos, passemos na igreja às 17h30, façamos o nosso momento com o Senhor, porque é o nosso último momento antes da encarnação, da festa da encarnação do Verbo. O evangelho de hoje talvez seja um dos evangelhos mais bonitos que a gente possa ter de manifestação de Deus em relação a uma pessoa, porque é a manifestação de Deus a José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. E para refletir sobre ele, eu gostaria de ler ele inteiro, para a gente poder compreender cada palavra que o Senhor está dando para nós. E diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Minha gente, esse evangelho não precisa nem de reflexão, se for o caso. Só precisa que a gente tenha o ouvido, que a gente tenha a mentalidade, que a gente procure ter as virtudes de São José. A virtude de São José era justo. José era justo, essa era a grande virtude dele. Ele escutou a voz do Senhor, e veja, ele escutou em sonho. E é a mesma história que o anjo contou a Nossa Senhora, contou a ele. E ele acreditou. E essa frase que está no último versículo do Evangelho de hoje é magnífica, porque ele diz: e José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Minha gente, nós temos feito conforme o Senhor nos manda? A gente tem feito a vontade de Deus na nossa vida inteira? Porque se nós quisermos imitar os grandes homens da história da salvação, e nesse caso de hoje São José, a gente precisa ter ouvido atento e fazer tudo o que o Senhor mandou. Fazer conforme o Senhor nos manda. Que Deus nos ajude, que a gente tenha a sensibilidade de São José. E aqui a sensibilidade para ouvir Deus, a sensibilidade para acolher a mãe de Jesus e a sensibilidade para dar um lugar a Jesus. Nós precisamos dar um lugar a Jesus na nossa vida, na nossa casa e na nossa história. E nós precisamos, na mesma proporção, acolher a mãe de Jesus, como fez José. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.